Vocês acham que essa vitória do Corinthians hoje, quebrando o tabu, o Flamengo não perdia pro Corinthians há 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate nos últimos 9 jogos. Dentro da arena agora tá 4-4 e eu acho que é 3 empates. Vocês acham que essa vitória de hoje, ela tem alguma influência sobre as quartas de final da Libertadores? Pode dar mais confiança pro time do Corinthians? Ah, não tem mais tabu, a gente pode ganhar sim desse time do Flamengo ou não? Eu acho que tem um pouco, sim. Apesar de ser uma competição diferente, joga um jogo como esse assim, você ganha, né? Sem sofrer tanto, não foi assim, esse atropelo todo. Tô com o Bernardo, não foi um grande jogo, você acaba trazendo confiança. E assim, você sem a sua cavalaria, sem os seus principais jogadores. Então, eu até acredito o Flamengo como favorito para essas finais, mas hoje deixou bem claro que o Corinthians é um time bem organizado. Muito bem organizado pelo Vitor Pereira. Hoje o Gabigol eu achei até que ele tava se poupando para quarta-feira. Eu acho. Ó, Bernardo, a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Fala, Bernardo. Eu acho que é uma outra história. O jogo os jogos, né, melhor dizer, da Libertadores são outra história, porque assim, não dá pra saber nem que Corinthians vai ser. Estar lá. Né? Porque joga. o Corinthians ainda que tem. Se o Maicon voltar, é outra história. O Renato Augusto, é o meio de campo. Né? Do Queiroz, Maicon e Renato Augusto, é o meio de campo. O Balbuena que tá chegando também. Balbuena que tá chegando, Yuri Alberto, é outro Corinthians, assim como o Flamengo também. Como é que vai ser esse Flamengo com Everton Cebolinha, Vidal, o Wendel, o Wallace? Vem o lateral direito, precisa contratar o lateral direito. Eu até fiz uma pesquisa, tentando ver ali quem é melhor, o Wendel, o Wallace. O Wendel é mais jogador. Né? Muito mais jogador. Muito mais jogador. Então daria para descartar o Wallace. Ou vai atrás do lateral direito. O Flamengo precisa de um lateral direito. Nem implicância com o Rodinei, nada disso, tô nem aí. Não o conheço pessoalmente, mas assim, é um jogador que não está à altura desse time do Flamengo, né? Então é uma história, na minha opinião, completamente diferente para as quartas de final da Libertadores. Tem o que o Piraro falou em relação à quebra do tabu, isso é muito importante, mas também tem a questão estatística, né? Eram 9 jogos, né? Sem deu uma hora ia perder. Né? Uma hora ia perder. Já perdeu. Então. Não com time em reserva, né? Um time totalmente. Os dois times bem desfalcados, né? Eu acho que até chegar o dia do jogo da Libertadores, tem 4 jogos, né? Até chegar lá. Vai ser no dia 2, né? Na semana do dia 2. Tem a Libertadores agora no meio de semana. Tem a Copa do Brasil. Ou Copa do Brasil, no final de semana brasileiro. Brasileiro de novo, brasileiro. Mas eu vou te falar. Já vou passar a palavra pro Souza e pro Piperno, que a gente vai voltar já pra rádio. Agora, antes era o contrário. De 2009 até 2018, o Corinthians ficou sem perder pro Flamengo. E goleando direto. Era um tabu ao inverso. Agora tinha esse tabu do Corinthians com o Flamengo. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, na TV e no YouTube. Souza e Piperno queriam falar sobre a situação do jogo de hoje. Eu só acho assim, é muita discrepância. Um time que faz 7-0, 7-1, né? Elimina assim, sem deixar... De forma avassaladora. Avassaladora. E você vir para um jogo como esse e você fazer um jogo como foi hoje. Porque não vem me dizer que os reservas do Corinthians são mesmo reservas do Flamengo. É muito diferente. Eu acho. A qualidade do Flamengo é melhor. Muito melhor. Eu acho o time do Corinthians melhor organizado dentro de campo. Dentro de campo. Você não vai ver o Corinthians com tanto erro grotesco de marcação, com tanto espaço, o jogador pegando mano a mano. Você tem aquilo que eu estava te falando. Tem hora que o Gabigol tem que sair para buscar bola. Ele não encontra espaço. Né? E são 4 jogos de um time café com leite, que a gente fala sobre isso. Eu até usei a expressão que era um elefante que tinha subido em cima da árvore sem tomar gol dentro de casa. E não são os principais jogadores. Jogador cheio de lesão. Então você tem que dar um mérito pro Vitor Pereira, porque é um time mais organizado. Time taticamente mais organizado, que muda, perde jogadores, mas não perde a sua essência de não tomar gol. Então,
em questão de organização, eu acredito que o Corinthians está muito na frente do Flamengo. Então é uma crítica ao Dorival Júnior também. É uma crítica, Não porque deixa você de ser um tem... elogio ao Vitor Pereira, Com né? certeza, Né? com certeza, um elogio pra ele, porque ele tá pegando um time totalmente desfalcado. Ele faz o Fábio Santos fazer terceiro Terceiro zagueiro. zagueiro, Quando tá com a bola, o Fábio mudando Santos sai tudo. como ala. Mas qual é a sua crítica ao Dorival Júnior? A minha Os portugueses gostam disso. A minha crítica ao Dorival é que você tem a cavalaria toda e você tem a questão de dar sequência de jogadores que precisam ganhar confiança. O Flamengo, até um tempo atrás, era um time sem confiança nenhuma, até com o Dorival Júnior. Dele aproveitar esse momento bom. O Dorival poupou e além da colocar conta. os jogadores, porque assim... Dava pra jogar, a gente falou de um jogo... Dorival poupou A gente além da falou um conta. jogo de 7-1 que poderia ser 8-10. Que não teve o esforço pra você... Isso. Aquele negócio de ter que reverter o resultado e correr até o último minuto. Dava pra jogar hoje de novo. Eu falei aqui no programa depois de quarta-feira, não só falei mal do Rodinei, como também falei que muita gente poderia ter saído antes no jogo contra o Tolima. Muita gente. Tira antes. Porque no intervalo 2-0 já tava tirando. Mas você não gosta da organização do Dorival também, do time? Também, da forma como ele administra o time, não. Porque ele perde muita qualidade. Ele perdeu muita qualidade. Veja. Não foi... Quantas chances de gols a gente vai estar falando aqui, que o Cássio fez 4 defesas, mas a gente tá só lembrando de uma que foi uma super difícil. Ele cometeu foi um chute erro. do Vitinho. E o Vitinho, até então, era um jogador que não tá... Se você tem um Lázaro, quem é aqui que não concorda que o momento do Lázaro hoje é melhor do que o do Vitinho? Pô, o Lázaro, até um tempo atrás, é o principal jogador do Flamengo. Melhor jogador que estava jogando melhor do que o Everton Ribeiro. Tava todo mundo querendo ele no lugar do Everton Ribeiro. Você tem ele, bota o Vitinho. Então, o Dorival tem que começar a administrar bem isso. Trazer confiança para os jogadores que precisam de confiança. Porque o Flamengo, o Vamp sabe, jogador do nível dos jogadores do Flamengo com confiança. Pô, o Pedro me mete 4 gols no jogo, ele bota o cara no banco e bota o Gabigol para jogar. Essa matemática que o Piperno fez aí de... Era hora de dar confiança pro Pedro. Pedro, se jogou o Gabigol, pô, se eu tô criando um ataque novo, que não jogava fazia tempo, que todo mundo queria e dizia que não podia jogar. Se jogou, deu certo, os caras meteram 7. Como é que eu boto um jogador que jogou o jogo todo, 2 jogadores jogaram o jogo todo na frente, eu tiro um e deixo o outro? Ó, essa matemática que o Piperno fez aí dos 70%, que chega a 68 pontos, então não era pra hoje, pô. Não era pra poupar hoje, não. Tem jogos e jogos. Um jogo desse que você vende uma vitória de 7-1, onde não houve um desgaste. O Flamengo com 8 minutos já tava dando 2-0 no Maracanã. No jogo de quarta-feira. Atropelo. Você. Tranquilo. Atropelo. Era hora de pegar o Corinthians que veio sem ninguém. Tudo bem, o Flamengo não pôde contar com a Rascaeta hoje, né? Mas podia colocar o Everton Ribeiro. Bota. Podia colocar o Pedro, né? É isso, você coloque de olho nos seus concorrentes direto, porque é o Palmeiras jogando fora de casa contra o Fortaleza, que já tem uma vantagem boa no meio de semana contra o Ceará, que é clássico local lá, e um Atlético Mineiro que tá jogando em casa. Quer dizer assim, se eu não somar, a chance deles dois somar e me deixar pra trás é muito grande. Mais ainda. E tem uma coisa, Vamp, é o seguinte, vocês jogaram bola, jogaram muita bola, então assim, o Dorival estreou no Flamengo há exatamente 29 dias, dia 11 de junho. Em um mês ele perdeu 4 jogos, os 4 mais difíceis que ele fez. Você sabe muito bem que quando você chega a um time que está desarrumado, você precisa manter, quer dizer, você não pode ficar mudando o time toda hora, você não vai ficar mudando o time 5, 6 caras a cada jogo, porque você não vai ter um time nunca. Então esse é um problema que ele tem. Segunda coisa, eu insisto muito nisso, se é para poupar, se você tem pela frente Atlético Mineiro, Corinthians e tal, esse nível de time, você não vai poupar contra o Corinthians, você vai poupar contra o Atlético Goianiense, você vai poupar contra o Avaí, contra o Juventude. Agora, em relação ao Corinthians, tem uma coisa importante. O Corinthians, o Vitor Pereira, você pegar todos os bons, ótimos, excelentes técnicos portugueses, todos eles que estão no mercado aí hoje, de uns 10, 20 anos para cá, todos eles defensivamente são bons. Tem alguns que tem uma variedade na frente, mas defensivamente, eu não estou falando qualquer técnico português. Que bom, porque o Paulo Souza era horroroso em todos os aspectos. O Paulo Souza era um lixo tô falando, em todos os aspectos. Estou falando os bons, ótimos, todos eles a um. Eu não gosto, por exemplo, do Fernando Santos, que é o técnico da seleção portuguesa, mas ele ganhou
uma Euro vencendo Dentro de um jogo. Um jogo. E vai Só ganhou empate, chegar lá e é campeão. Então tem isso. Então o técnico português, o Mourinho, então nos velhos tempos, Nossa Senhora, isso mais jovens também. O Abel, isso aí. No momento de maior dificuldade, não era um time que tinha essas variações de hoje. Eu não tenho tempo para treinar, tem um monte de jogo em sequência. Fecha O Abel pode aprimorar pelas conquistas, né? Tem uma moral maior pra ele. Porque a receita básica, você tem um time que está desorganizado, a primeira coisa que você tem que arrumar é o teu sistema defensivo. Arrumou o teu sistema defensivo, o resto você vai acertar depois. O Corinthians, a primeira coisa que ele fez é isso. O Corinthians faz menos de um gol por jogo em Libertadores. Tá nas quartas. Palmeiras tem 33, mas tá na mesma fase que o Corinthians. Então, E passou num grupo difícil e eliminou o Boca. então, Vale chamar atenção pra isso. defensivamente o time tá arrumado. Se vai ter variedade depois, a gente não sabe. Hoje, por exemplo, foi mais um jogo em que o Corinthians não mostrou essas variedades na frente. Mas, assim, o básico ele já tá fazendo e muito bem. Defensivamente tá O Corinthians com forte. 2 vitórias classificou, tá entre os 8, só com 2 vitórias na Libertadores. 2. Então, Não, é, e passou num é gol. o Fernando Santos. E passou num grupo difícil, eliminou o Boca Juniors, que todo mundo falava que o Corinthians não iria passar. Eu acho que era um grupo difícil. Fácil não era. Se você for comparar com os grupos de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, é dificílimo. Eu acho que o do Flamengo era mais difícil. Você só pode estar de brincadeira. O Tajeres é Não, aí você só pode estar de brincadeira. Você só pode estar de brincadeira. Se comparar o Tajeres com o Boca, Não tô de brincadeira. o Tajeres é horroroso. Pega o que aconteceu com os times do grupo do Corinthians, da Treinador, Libertadores e da o Sul-Americana. Boca faz um mês e pouco ganhou a Pelo Copa amor da de Liga Deus, Argentina. não dá pra vai. dizer que o grupo do Flamengo Boca é mais difícil que o grupo do Corinthians. Mas aí. de final. Não, mas aí Ele tá quarta de final, mas ele não pegou ninguém ainda que possa eliminar. Aí é em parcelamento, sorteio. Colom, foi primeiro no grupo dele. Foi primeiro no grupo dele. O grupo, pra mim, o grupo mais difícil quem pegou dessa Libertadores foi o Corinthians. Corinthians, claro. Foi. Não, Fortaleza. Não, Fortaleza dois pegou um grupo times. difícil. O Deportivo Cali era um horror. Não. É que o Deportivo time do Cali, Always Red é muito ruim. ele na Libertadores ele foi muito mal, mas ele veio como campeão colombiano. Mas perdeu muita gente. O Colorado, que era jogador do time, veio pro São Paulo. Clássico Caiu pro Melgar. Clássico, quando Não é pega o possível. pênalti contra o Deportivo Não é Cali, possível que o classifica. principal jogador do Era o Colorado. Pelo amor de Deus. Era o Então Colorado. tiraram a cor Agora, dele. Pintaram ele de Não, outra não, cor. também o principal. Você perguntou uma coisa. Pintaram ele de outra cor. O Dorival errou hoje. Não só no que diz respeito, eu concordo aqui com o Vampeta completamente sobre poupar os jogadores com piperno também, vocês falaram sobre isso e tal. Mas ele erra no momento, o Souza destacou isso, né? E coloca o Gabigol jogando fora da área. E quem é o centroavante do Flamengo no primeiro tempo? Quem? Vitinho. O centroavante do Flamengo no primeiro tempo foi o Vitinho, né? Porque ele tirava o Gabigol, deixava o Vitinho jogador mais perto ali Da do área. gol do Corinthians, né? E jogava no losango ali. Então era o Vitinho, cara, né? Então, pra jogar o Vitinho nessa posição, não serve. Vitinho é meio campista, que pode jogar eventualmente pelo lado esquerdo e tal. Tinha que colocar o Pedro, cara. Foi o que você falou, cara. O cara mete 4 gols, né? Num jogo de Libertadores da América, num 7-1, e fica fora do jogo seguinte. Bernardo, Então, você deu tudo certo. Eu repetiria, tudo bem, não podia contar com o Rascaeta, mas eu repetiria o mesmo time de. Também. Vai ser Vem cá. E o cara Não, faz... e o que dá moral o mais Souza, ainda pro- e o que o Souza falou é verdade. Ele tem a oportunidade de dar confiança para a dupla Pedro e Gabigol. Sempre se falou, essa dupla não pode jogar junto. O próprio Rogério Ceni disse que eles não poderiam jogar juntos, que ele não concordava que eles jogariam juntos. Aí o Dorival prova, olha como eles podem dar um show, olha como eles podem jogar juntos. Primeiro jogo depois de uma atuação brilhante, você quebra essa dupla que pode chegar agora, que poderia chegar inspirada nesse jogo com o Atlético. Olha que Aí, loucura. ó, Pilhado. O cara faz Olha quatro que- é isso, cara, o cara do Pedro já tá poupado, ele era banco. O cara faz 4 gols no jogo, e no outro ele fica no banco, aí é o anticlímax. Não, e outra coisa, Com todo respeito. Ô, Piperno, se você tem que poupar alguém, era o Gabigol, pô. Aí não. Pois O Gabigol tem mais jogos no ano. E outra coisa, Rodrigo Caio sai, aí você tem o Pablo, que era titular até um tempo atrás, ele bota o Bruno Henrique, o outro... O Fabrício Bruno. Não, o outro que jogou com ele, Gustavo Henrique. ele bota o Gustavo Henrique, que não tava jogando. É totalmente o cara que não sabe administrar o... Em algum momento do ano, né? Podia jogar Léo Natel, Jonathan Cafu e Mosquito, mas Gabigol e Pedro não pode. Olha que loucura. Não, né, e aí cara? é o que o Bernardo falou. O Pedro já estava poupado. O Pedro foi poupado o ano inteiro. Faz tempo. Ele foi banco. Faz tempo. O Pedro era banco, foi até motivo de polêmica. Pedro quer jogar. O Pedro tem que pedir pra sair, pra ir pra outro lugar. Aí quando o cara joga, quando o cara mete 4 gols, você vai e bota ele no banco,
realmente fazer Souza, gol. você chamou atenção para algo ridículo da parte do Dorival. Não tem por que poupar o Pedro. Ele já ficou no banco muito tempo. E aí você quebra o clima do cara que fez 4 gols num jogo e bota ele no banco. Realmente, essa opção do Dorival. Agora, só chamando a atenção pro Bernardo, eu vou te lembrar aqui. Você tá falando que um grupo que tem Deportivo Cali, por pior que esteja, e Boca Juniors, ele é mais fácil do que um grupo que tem Tajeres, Sporting Cristal e o ridículo Universidade Católica que foi atropelado pelo São Paulo na Sul-Americana. Ele foi atropelado pelo Melgar também, Pilhado. O grupo do Flamengo era mais difícil. O grupo do Flamengo nunca era mais difícil que o do Corinthians. O Flamengo colocou dois times das quartas de final. Sorteio. Mas aí é sorteio. Pega o Colón, que é o time você quer comparar o Boca e o Deportivo Cali com Tajeres, Sporting Cristal, que é horroroso, e Universidade Católica, mas não dá pra dizer que esse grupo é mais difícil. O time do Boca Juniors não jogava bem. O time do Boca Juniors que veio poupando no Campeonato Argentino, aliás, poupou nas partidas contra o União Santa Fé. Tomou 3 em casa. Contra o Banfield. Cara, o time é um time ruim. Um time que jogou a semifinal contra o Racing era um time horroroso. Ganhou de 0-0. Foi nas mesmas circunstâncias do Corinthians, só que as avessas, né? O Boca Juniors não jogou, tomou bola na trave, caramba, tal, foi lá nos pênaltis e ganhou o jogo. O time do Boca, esse Boca Juniors aqui não tem nada a ver com os melhores Bocas que a gente viu. Claro que não. Nada a ver. Lógico que não. Nada a ver. E o Corinthians não ganhou pontos contra o Always Red, gente. O Corinthians teve uma primeira fase lamentável de Libertadores da América. Teve uma classificação heróica, evidente. Ninguém vai falar isso, ninguém vai falar o contrário. Aliás, já elogiei muito o Vitor Pereira por aqui. Mas eu acho que o grupo do Flamengo era mais difícil que o do Corinthians e ponto final. Em relação da minha parte aí sobre esse assunto. Em relação também, assim, eu acho assim, o time quando começou o Campeonato Nacional, a gente ia voltar pro Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Você não pode ir faltando 22 rodadas e entregar o campeonato. Não pode. O plantel que tem. Lógico que não. É muito jogo pra ficar desanimado. Gastar não sei centenas de milhões pra abandonar o campeonato com um terço. E trazendo reforços. E trazendo reforços, porque você pode pegar com os reforços, né? Quantos Corinthians e Palmeiras eu frequentei dentro da Libertadores. O Corinthians é muito melhor, Pepe comparava, daqui a pouco o Palmeiras ia pra trás e saia nos pênaltis. Eliminado, o Palmeiras seguia. Você trazendo reforços, esses reforços olham assim, pô, a gente não tem mais chance do brasileiro. E trazendo reforços de peso, Cebolinha, Vidal. Porque você pode chegar num mata-mata e numa noite feliz, toma um gol de bola parada, que nem foi hoje, um gol. Se for que fosse Libertadores, que não é. Aí o Corinthians agora volta no Maracanã todo fechado. E o Flamengo, com um time muito melhor, eliminado. Vocês querem ver o que torna ainda mais inexplicável essa história do Dorival de poupar de jogador pra caramba hoje? Próximo jogo do Flamengo, Atlético Mineiro, né? Depois tem o Coritiba em casa, no Maracanã. Eu falei, Coritiba, mas Juventude, Avaí, Juventude, no dia 20, sim. O Flamengo já pode escalar Vidal e Cebolinha no mínimo. Por que poupar? Isso, não tem razão, não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação nenhuma. A única explicação pode ser assim, aí tentando pensar com a cabeça do Dorival, se algum jogador falou pra ele, não, mas o Corinthians tá com o time reserva, ou tá com maior parte de reservas em campo, tal, não sei o que, eu vou poupar também. Tá errado. Aí era a hora de chegar e falar, não, vou jogar com os meus titulares, e aí a gente vai lá e ganha dos caras. E se mantém no Campeonato Brasileiro, acho que o Flamengo tá vivo ainda. Mas o que torna mais inexplicável isso, daqui 3 jogos, o Flamengo já pode ter os seus reforços atuando. É inexplicável. Falando sobre a dupla Pedro e Gabigol, né? Que a gente estava falando aqui, juntos eles têm um aproveitamento de 82,3%. Desde a chegada do Pedro em 2020, ele já foi titular ao lado do Gabigol em 17 jogos. Foram 13 vitórias, 3 empates e só 1 derrota. Olha aí, Souza. Aí fica mais... Devia mandar esse scout aí pro Dorival, né? Porque se alguém tinha que ser poupado, é quem joga mais. Em quantidade de jogos. E seria o Gabigol. Mas chega uma hora dessa aí, o Gabigol, acredito eu, que é um cara que gosta de números, não em valores, né? Mas assim, bater metas, fazer gol, ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o cara não quer ficar de fora, porque é inadmissível. Você tem 2 jogadores que tem 80% e quase 90%. 82,3%. Mas tem um negócio muito grave nisso aí que você falou. O quê? Se o Pedro tá no Flamengo há 2 anos e meio. Né?
Se em 2 anos e meio ele só jogou ao lado do Gabigol 17 vezes, É porque é um porque absurdo. tem muito técnico cabeça dura que Absurdo. passou pelo Flamengo. Isso é um absurdo. muito sério, porra. Eu que nunca Era mais pela presença do Bruno Henrique, né? Que hoje a gente tá enxergando o Flamengo sem o Bruno Henrique, né? Então tinha alguns treinadores Precisou o que Bruno Henrique se machucar. porque ninguém carregava Bruno Henrique, Gabigol. Mas era Porque- absurdo. muito que o cabeça O Gabigol, eu tinha comentado com o Pilhado há uns dias atrás, antes de o Dorival colocar os dois pra jogar, que era inadmissível. O Gabigol tava saindo muito da área, Vamp. Você sabe que tem treinadores assim, né, ao longo da carreira, 22 anos, que ele prefere que você dê jogador ruim. Pra ele é verdade mesmo, que ele sempre vai dar. Tem técnico ele vai dar que não entrevista gosta de falando, tempo pra "Eu não tenho". treinar. Porque quando você dá muita coisa boa, ele não sabe o que Sabe fazer. usar, ele não sabe Técnico que usar. não gosta de tempo pra treinar, Não porque sabe. não sabe dar treino.